Oi, gente, mais uma edição do seu Podcast Agro. E hoje vamos conversar com o engenheiro agrônomo, consultor da Granterra aqui no estado. Ele que já fez cursos fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, tem um MBA em agronomia, é Anderson Rossato. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Nilsara, obrigado a todos os ouvintes pelo convite. É uma honra estar podendo compartilhar um pouco junto com vocês aí no seu podcast agro. Já tenho assistido alguns, né? Conforme a gente já conversou, grandes mentes vêm aqui do nosso estado, com certeza para poder ajudar. É uma honra poder participar e ajudar com conhecimento aqui. E a gente agradece pela sua presença mais uma vez. E você se formou em agronomia, buscou, inclusive, conhecimentos fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, como eu falei agora há pouco, e foi além, né? Veio trazer todo esse conhecimento aqui para o estado de Roraima. E me conta o que te fez, o que te trouxe, né? Sair dessa experiência e vir para Roraima apostar aqui no agronegócio? Então, eu me formei no Rio Grande do Sul em 2019. E nesse meio tempo eu fui realizar um intercâmbio nos Estados Unidos, também estudei lá por um tempo. Aí eu voltei pro Brasil, e aí depois fui trabalhar em Goiás, fui depois pro Mato Grosso. Aí eu já estava na área comercial quando estava no Mato Grosso, e aí me surgiu a vontade de ser produtor rural, né? Então, já sou de família de produtores, e meu pai é produtor rural. Hoje, atualmente, a gente arrenda nossas áreas lá no Rio Grande do Sul. E eu quis sair para trabalhar no Mato Grosso. O Brasil é muito extenso, né, com muitas oportunidades. E aí surgiu a ideia da gente adquirir terra em algum lugar de fronteira, que são as terras mais baratas, geralmente, né? E a gente tentou lá no norte do Mato Grosso, daí teve uma alta da soja muito grande, e as terras também lá valorizaram. E aí eu tinha um amigo do intercâmbio dos Estados Unidos que morava aqui, aí entrei em contato com ele e conversei um pouco. Hoje, nas redes sociais, a gente tem um alcance muito grande de informação, né? E falei com meu pai, vamos conhecer Roraima, né? A gente vai ver como é que são as áreas. Aí chegamos aqui e gostamos muito do estado, a gente viu a oportunidade. E nesse meio tempo também, eu acabei conhecendo o pessoal da Granterra e eu fiz entrevista e acabou dando certo de vir atuar também junto com a Granterra, né? Hoje estou extremamente satisfeito como profissional com o estado. Nós adquirimos área aqui também. Como eu sou mais sozinho, eu acabo optando por arrendar, que não deixa de ser uma modalidade muito interessante, né? As áreas, e continuo atuando como consultor na Granterra. Essa foi uma história para a vinda aqui para Roraima. Certo, viram um potencial aqui do estado, né? E você falou da Granterra. Me explica o que faz essa empresa e de que forma auxilia aí o produtor. Então, a Granterra trabalha de forma de comercialização de insumos, né? A gente fomenta toda essa parte no estado, sementes, fertilizantes, os químicos, e também a gente faz a venda e também depois toda a consultoria. Então, a gente sempre auxilia o produtor a conseguir colocar em prática toda essa aplicabilidade dos produtos, né? Ainda falta muita informação no estado, muita informação técnica, porque é um estado novo, a gente está aprendendo muito sobre cultivares, ainda não se tem uma pesquisa muito desenvolvida local aqui, então a gente acaba tendo que usar a nossa experiência, muitas vezes de outros estados, agora aqui também, né? E trocando muita ideia com os produtores também mais antigos aqui, para estar auxiliando. Então a gente trabalha com modalidades como venda à vista, também barter, que seria negociações em troca soja, né? Financiamento de produtores. Então, assim, é uma empresa muito aberta, são produtores rurais também, e tem um relacionamento muito forte e uma preocupação muito grande com o estado, sempre auxiliando o produtor nas tomadas de decisões e sempre aberta a qualquer discussão lá dentro. E você é o consultor da Granterra. Dentro dessas
iniciativas, né, que a empresa adota para ajudar o produtor, você faz especificamente algo ou você faz todas essas consultorias que você mencionou aí? Basicamente, a gente dá consultoria muito na parte dos produtos, mas sempre muitas dúvidas como que são feitas as áreas de abertura, porque a gente estava tendo em torno de 20% de aumento todo ano. O estado que mais cresce em porcentagem, né, de áreas de abertura no Brasil. Então, é muita dúvida, é muita coisa nova acontecendo, as áreas novas. Então, acaba que a gente precisa nos desafiar muitas manchas de solo, pragas, muitas vezes diferentes que a gente encontra, desafios, áreas assim, muitas vezes mal drenadas, que a gente tem muito problema com chuva, excesso de chuva. Por exemplo, ano passado, teve áreas que deu 600 milímetros em uma semana. Então, o produtor muitas vezes não conhecia a área, não sabia que iria alagar. E quando a gente fala da cultura da soja, por exemplo, que hoje é a principal, né, aqui no agronegócio, na parte de grãos, não pode ter alagamento. Então, precisa fazer uma drenagem, a gente vai lá, acompanha o produtor e também auxilia para pessoas que façam esse serviço, né? Então a gente dá um suporte de toda forma, assim, que o nosso objetivo é que o produtor realmente tenha rentabilidade, né? Porque não é um estado que está começando, tem seus desafios por ser fronteira, logística, então a margem ela é muito estreita. E como se está iniciando, como qualquer negócio, precisa se criar uma experiência, uma região totalmente nova, vários desafios. E nós pegamos, né, toda essa experiência baseado em muitas vezes alguns clientes mais tecnificados e passamos para outros. Então a demanda tem sido muito grande também de produtores novos que chegam ao estado por esse acesso mais consultivo por parte do agrônomo. Certo. E eu vi nas suas redes sociais você comentando a respeito do gergelim. É uma experiência nova, né, aqui no estado. E aí a gente teve esse ano um desafio que você falou, né? Ora tem muita chuva, ora não tem. Esse ano teve pouca chuva, baixa precipitação. Qual a expectativa do plantio do gergelim aqui no nosso estado? Então, o gergelim, a história dele começou com os produtores se unindo aqui em Roraima. A gente pede, inclusive, para muita união dos produtores para se unirem, principalmente para ter mais força, para trazer tecnologia, para trazer empresas e investimentos, para estar dando mais suporte aos que já estão aqui. Eles foram para Paragominas, onde é um lugar que o gergelim está se instalando e está tendo um crescimento muito grande e com resultados positivos. Fizeram uma viagem técnica lá e foram atrás de empresas, fomentar essa demanda e entender se realmente seria uma cultura que se adaptasse aqui. Teve áreas testes, áreas menores testes, e com resultados positivos. Porém, os últimos 3 anos foram anos mais chuvosos no estado, e que eram anos de laninha, o fenômeno laninha, que afeta aqui em Roraima com um maior volume de precipitação de chuva. E eles foram em Paragominas, trouxeram essas 2 empresas, as empresas se instalaram aqui, são empresas idôneas, e que vieram fomentar, até financiar os produtores para aquisição de gergelim, porque elas também têm uma demanda por gergelim por conta de exportação. Porém, foi um ano desafiador, está sendo um ano desafiador na parte de precipitação de chuva, que é um ano de El Niño. Então, muitos produtores optaram por querer plantar o gergelim, só que teve desafios, porque tem faltado chuva. Não tem um acumulado como a gente teve nos últimos anos, principalmente aí após a soja, nos meses de agosto, setembro e outubro, conforme foi os últimos anos. Só que temos áreas irrigadas, tem algumas áreas pontuais no estado que teve mais acúmulo de chuva e tem mostrado o gergelim como uma opção. O que a gente tem que aprender com isso? Que em anos desafiadores, talvez não seja a melhor opção trabalhar com o gergelim. Isso, a gente, claro, tem que conhecer a região, tem que conhecer como é que é o índice de chuva em cada local, porque Roraima tem climas diferentes. Porém, como a gente está vendo em algumas situações pontuais,
está vindo, o gergelim está vindo com um potencial muito bom, porque é uma cultura que tem um custo baixo e um valor agregado muito interessante. Então, o custo dele vai ficar em torno de, se pensar vamos dizer assim, um barter para gergelim, o custo dele vai ficar muitas vezes em torno de 200 quilos por hectare, e às vezes a produtividade é 500, 600. Teve áreas ano passado, menores, que teve produtividade até de 900 quilos por hectare, e com custo de comercialização em torno de R$ 5,60 que está sendo comercializado. Então, se colocar isso muitas vezes e fazer conta, é uma cultura que tem um grande potencial para dar uma rentabilidade em uma segunda safra de Roraima. Porém, a gente ainda tem que conhecer o clima, tem que testar materiais, porque ainda não está sendo feita a colheita. Então, tem alguns materiais, algumas cultivares que a gente precisa conhecer melhor e testar, mas é uma cultura que eu acredito que vai ter uma boa adaptabilidade no estado e vai ser sim fonte de renda para os produtores em anos que a gente tiver mais chuva comparado, por exemplo, com o ano de El Niño. Por isso que é sempre importante a gente estar acompanhando, também buscando essa informação, como que vai ser o clima para tomar decisões. Isso nós, da Gran Terra, eu estou sempre aberto à discussão, posso dar... estou sempre buscando essa informação para passar para todos os clientes e produtores aí de Roraima. E a gente torce que dê certo, né, essa experiência com o gergelim. E também, falando sobre essa questão de clima, de chuvas, existe também o milheto, né, que se adapta aí facilmente ao nosso clima. Para quem não sabe o que é o milheto, né, explica pra gente o que é e qual a finalidade. Então, o milheto, ele é uma cultura muito rústica, adaptado ao cerrado, né, e nós temos um clima bem parecido, estação chuvosa bem definida, né? Períodos que a gente tem uma precipitação muito boa e também períodos de seca. O milheto hoje, eu vejo, das culturas que a gente mais tem trabalhado no estado, é uma cultura muito rústica, que tem uma menor demanda hídrica por água. Temos opções comerciais para estar sendo feito à venda, é uma opção de safrinha também, o produtor investindo vai ter retorno. Muitas vezes não é um mercado tão estabelecido como o gergelim, por exemplo, que veio já empresas que estão comprando com garantia que já travam essa comercialização antes, ou a própria soja, que tem uma liquidez muito grande. Porém, é uma opção que tem no estado. O que mais sai hoje no estado é para manejo de cobertura de solo, porque a gente colhe a soja e para não deixar esse solo exposto, a gente sabe todos os malefícios de não ter palhado no sistema. O milheto é uma cultura que se torna bem interessante por conta do seu baixo custo e sua facilidade de estar sendo implantada, porque com poucas chuvas o milheto consegue vir formar uma palhada muito boa, vai ajudar a ciclar muitos nutrientes, principalmente o potássio, que isso com certeza vai aumentar a rentabilidade do produtor na cultura principal, que é a soja. E também pode ser utilizado muitas vezes para ração, para quem tem e trabalha com pecuária, também é uma opção. Certo, e você falou em relação ao plantio da soja, numa mesma área, né? Foi plantado a soja, já foi feita a colheita da soja, e aí dá para fazer o plantio de outros tipos de cultivos nessa área da soja, onde foi plantada a soja? Sim, justamente isso. Nós temos o período de safra, que é a cultura da soja, e depois tem a entre-safra, que a gente chama. A gente precisa trabalhar ou com uma opção que seja rentável. O próprio gergelim é uma opção que seria rentável em caso de ter mais acúmulo de chuva nesses meses pós-soja. O milho é um grande desafio ainda. Nós não podemos comparar com outros estados, como Mato Grosso, que já tem uma segunda safra de milho bem instalada, porque aqui a gente tem períodos de estiagem, muitas vezes de 16, 20 dias, e pode afetar muito a produtividade, não sendo tão rentável para o produtor. A gente acredita que talvez
com a vinda de alguns materiais, algumas regiões específicas, pode-se ter sim um retorno econômico com o milho na safrinha, porém ainda é muito desafiador. E também a comercialização do milho é um pouco mais complicada comparado com soja e com gergelim que tem empresas já fomentando. E o que a gente prioriza muito focado, como temos áreas de lavrado, que são áreas de baixa fertilidade, a gente tem que estar melhorando esse sistema com outras plantas. O milheto vem como uma opção, a própria braquiária também é uma opção. Muitas vezes até para quem tem gado, a braquiária vai ser fonte de alimento para esse produtor que tem pecuária no sistema. E a regra é que tenha palhada, porque quando a gente tem palhada no sistema, são tantos benefícios para o sistema que a gente vai começar a ter rentabilidade. Porém, como esse ano foi um ano muito seco, está sendo um ano muito seco, a braquiária está sendo um desafio ser implantada. Ela é muito rústica, porém precisa de um acúmulo de chuva um pouco maior que o milheto para ela estar se instalando e vindo a formar no sistema. E o milheto, para produtores muitas vezes que não têm o costume da braquiária, que tem seus desafios para depois matar ela, dessecando ela antecipada, para fazer o plantio em cima dela, que é uma cultura que que fica uma camada muito espessa assim, e pode atrapalhar o plantio. O milheto é uma opção mais fácil de se trabalhar muitas vezes para quem não sabe manejar uma braquiária. Tem o conjunto dos dois também, que é uma opção que muitos produtores vêm fazendo. Então hoje, pensando no que mais está adaptado para Roraima, após a cultura da soja, que é o que a gente está passando agora, seriam o milheto e a braquiária. Muitas vezes o mix deles também é algo que pode ficar muito legal no sistema. Só que por ser um ano muito desafiador, o milheto tem vindo melhor nas condições atuais que a gente está passando aqui em Roraima. E você falou em relação à questão do solo, né, aqui da região, principalmente a região do Cerrado. Aqui a gente tem, mais na região sul, uma área de florestas, de mata, que tem um índice, né, de chuvas maior, e tem a nossa região de lavrado. Eu suponho que essas regiões, o solo deve ser trabalhado de forma diferente, né? Com certeza. Nós temos áreas mais férteis no sul do estado, né? Ali basicamente de Mucajaí para baixo, sentido sul do estado, a gente já tem outro bioma, né? E para cima, e sentido Guiana, sentido Venezuela, nós temos o lavrado roraimense, né? E sim, então, a forma de trabalhar com certeza é diferente, porque muda muito a questão de teores de argila em áreas mais férteis tem argilas maiores, e o nosso lavrado são áreas mais arenosas, argissolos e latossolos amarelos, que são o que predominam no lavrado, que são áreas com baixa fertilidade, tanto que é uma dificuldade o início, a construção de fertilidade no lavrado. Precisa muitas vezes de mais tecnologia, produtos com liberação mais lenta por conta que são áreas mais arenosas, tem um potencial menor de estar segurando nutrientes, ou seja, são mais lavadas do que áreas, por exemplo, mais no sul do estado. Então, o produtor sempre tem que estar cuidando isso para que não falte nenhum nutriente na lavoura, na implantação, porque isso pode prejudicar e muito o sistema. A gente já teve diversas situações que muitas vezes faltou um elemento no sistema, às vezes um nutriente, às vezes uma característica do fertilizante, que o produtor teve muitas vezes 20, 30 sacos a menos de produtividade, porque são áreas extremamente pobres, que se faltar, igual a gente fala muito na lei do equilíbrio, faltou um elemento, pode comprometer toda a produtividade. Áreas no sul do estado são naturalmente mais férteis, porém também precisam ser trabalhados, porque hoje em dia a soja é uma cultura que tem um nível de tecnologia muito grande nas principais cultivares aí, principalmente as que estão vindo para Roraima, porque a gente tem um potencial muito grande em Roraima, por causa
da luminosidade, a gente está perto do Equador. Então, o potencial nosso de enchimento de grão aqui é muito grande. Então, a gente colocando investimento, colocando nutrição, investindo em produtos de qualidade, a gente tem em ambas as regiões muito potencial produtivo. Porém, áreas de lavrado, a gente tem que olhar diferente do que as áreas do sul do estado, que são áreas de floresta. Só que se a gente pegar, por exemplo, áreas de lavrado, que são áreas muito pobres, nós temos muitos casos no Brasil, que a gente tem como exemplo. Maranhão, Tocantins, Piauí, a própria Bahia, que eu digo que lá a Bahia foi uma das fronteiras mais desafiadoras, porque eles têm períodos de estiagem de 30, 40 dias, e eles tiveram que se adaptar. E esse ano que passou, a Bahia teve a maior média do Brasil. E Roraima tem um potencial, tem desafios tão grandes quanto a Bahia, porém a gente quer passar para o produtor para que não aconteça o que aconteceu na Bahia, sobrar somente os mais capitalizados, porque foi o que aconteceu lá, devido à dificuldade que foi trabalhar. Então, Roraima tem um potencial e a gente muitas vezes busca essa tecnologia baseado no que outros estados já testaram para aplicar aqui. Aconteceu esse ano, no final, como foi ano de El Niño, a gente teve uma seca, um período de estiagem maior no final da cultura. Então, quem errou janela, geralmente aqui a melhor janela ideal para soja é até dia 20 de maio. E alguns anos de laninha, quem plantou depois ainda teve sucesso. Mas esse ano foi o ano que muitos produtores acabaram passando a janela e viram o sol quente de Roraima, né? Viram 16, 17 dias sem chover. E muitas áreas que começaram colhendo acima de 70, 75 sacos, acabaram colhendo 30. Às vezes até menos que isso por conta de estiagem. E para isso a gente tem que trabalhar o solo, conforme você bem colocou, e conhecer a realidade de cada solo e de cada região. Áreas, muitas vezes, que tem menos precipitação, se pegar sentido Bonfim, por exemplo, a Guiana, vai diminuindo o acumulado de chuva. Se vai para o sul do estado, vai aumentando. Mas por isso que a gente fala, cada produtor tem que conhecer muito a região, tem o auxílio dos agrônomos, tem o auxílio da Granterra para dar esse suporte. Nós temos equipe muito bem capacitada e treinada para dar esse suporte, para que o produtor, sim, não muitas vezes cometa erros, porque a gente já teve essa experiência, tem gente muito capacitada para estar auxiliando. E na consultoria vocês também vão nas propriedades verificar essa questão da saúde das plantações, né? Identificando algum problema, o que é que vocês fazem? E também queria saber como é que é aqui em Roraima. Há um alto índice de pragas para se combater? Com certeza. Quando eu cheguei, que foi ano passado, é a minha segunda safra que eu realizei em Roraima, cheguei num ano mais chuvoso. Quando temos anos mais chuvosos, a gente tem menos incidência de algumas pragas. E esse ano, que foi ano de El Niño, que foi ano mais quente, muitas pragas. Por ser muito quente em Roraima, tem uma proliferação muito rápida de pragas. O ciclo fica mais curto. E teve alto índice de ataque de lagartas. Esses dados são muito importantes, muitas vezes até para o próprio planejamento do produtor. Possivelmente ano que vem a gente está entendendo que vai ser um ano mais seco de novo, a tendência é que seja ano de praga. Por exemplo, eu tenho atendido casos agora em áreas de pastagem com muito ataque de lagartas também. Tem saído muitos inseticidas para controle de lagartas. E esse ano foi um ano de pragas, como mosca branca, o aumento expressivo de percevejos nas áreas, e lagarta também um alto índice de infestação. A gente realiza esse monitoramento junto com o produtor rural. Tem formas da gente trabalhar isso aí de forma mais antecipada, tem produtos, tem várias estratégias que a gente consegue estar atuando no complexo de pragas. Então tem ferramentas para se trabalhar, só que a gente sempre avisa o produtor, muitas vezes para se planejar, por a gente estar numa fronteira, muitas vezes acaba que não tem produtos na hora certa para o produtor rural, e pode ser que falte no estado. E muitas vezes, para chegar até aqui, como o estado está em crescimento, muitas vezes o aumento de áreas não está associado muitas vezes aos produtos que estão aqui,
a gente precisa se organizar, e se nós conseguirmos muitas vezes montar estratégias melhores para estar combatendo essas pragas, com certeza vai ajudar muito o produtor a não perder por pragas. E doenças também, como você perguntou, também por ser um clima muito quente e úmido na época da safra, nós temos problemas com algumas doenças. As principais aqui que nos preocupam hoje seriam a antracnose, uma doença muito severa que pode afetar muito a produtividade da soja, e alguns complexos de mancha, como mancha-alvo, por exemplo. E em anos de chuva, conforme foi ano passado, nós tivemos muito problema com doença de solo, devido a que muitas vezes tem encharcamento em algumas áreas não estão devidamente descompactadas conforme deveriam, então muita precipitação. Em pouco tempo, nós tivemos muita mortalidade de plantas por conta de doenças de solo. Já esse ano, eu praticamente não tive atendimento relativo a doenças de solo e mais a pragas. Então, o clima, a gente sabendo, começa a mudar a dinâmica do sistema. E o produtor buscando esse auxílio, buscando essa orientação, vai ajudar muitas vezes a ser mais eficiente na compra de seus produtos e também no posicionamento, e com certeza vai ter uma rentabilidade maior, que é o que nós precisamos buscar sempre nas áreas de soja e de grãos que a gente tem aqui no estado. Certo. E você falou em relação a essa questão de insumos, às vezes falta, né? Porque a demanda é muito grande aqui no estado. E aí, por estarmos aí numa região de fronteira, né? E aí a gente tem algumas dificuldades também de infraestrutura, estradas, enfim. As coisas chegam aqui de forma mais demorada, digamos assim. Não se torna mais caro produzir em Roraima? Aí a gente fica, né, nessa dúvida, vale a pena mesmo investir em Roraima no setor do agronegócio? Esse retorno realmente compensa esse custo com insumos que acabam sendo mais caros, né, aqui para Roraima? A gente tem esse fator de ter um custo mais elevado, muitas vezes por conta de frete, por conta da distância, comparado com outros locais, dos fornecedores, das indústrias, né? Mas, sim, é um grande potencial, porque a gente tem capacidade de produzir muito. Aqui é uma região que, por exemplo, se eu comparar com o Rio Grande do Sul, meu pai tem propriedade lá, eu tenho propriedade aqui. Lá, o risco é muito maior quanto a clima. Nós tivemos 3 anos de frustração de safra e aqui não. Então, assim, pode ser que o custo até seja mais barato lá por ter a logística totalmente pronta, ter um preço de soja mais acessível, por estar perto de porto. Aqui a gente tem a distância até para comercialização de soja. Então, até a nossa commodity soja que acaba tendo um valor abaixo, muitas vezes, da média do Brasil e de outros estados. Porém, a aquisição de área aqui é algo que chama muita atenção, porque como é uma fronteira, ainda a gente encontra áreas baratas. Muitas vezes, se eu comparar com o Rio Grande do Sul, por exemplo, tem comercialização de áreas em torno de 1.000 sacos de soja. Hoje aqui, se a gente colocasse em soja, muitas vezes se encontra áreas de 100 sacos de soja ou até menos. Então, essa oportunidade de ganhar em larga escala é algo que atrai muito investidor, tem atraído produtores, investidores de outras realidades, investidores de outros locais virem para cá investir. Realmente o custo é um desafio. Nós temos, por exemplo, acredito que talvez o maior custo de calcário do Brasil, e calcário é extremamente importante para a gente trabalhar. Isso acaba sendo um desafio, porém, por isso que eu digo, é desafiador por conta de custos. Aí que a tecnologia tem que entrar. Nós precisamos ser muito profissionais, entender muito de tecnologia, porque como a rentabilidade é mais estreita, como a margem é mais estreita, a gente precisa se tecnificar para produzir mais com um menor custo. Mas sim, Roraima tem um potencial produtivo muito alto, tem uma segurança climática muito boa, e isso com certeza passa segurança para toda a cadeia, tanto para nós, distribuidores de insumos, como a Gran Terra, como produtores, e até eu como produtor também sinto confiança em investir pensando em clima, pensando no que está acontecendo em Roraima.
Maravilha. Anderson, eu gostaria muito de agradecer sua presença aqui para nos esclarecer tantos assuntos importantes, falar sobre o tratamento do solo, né? Sobre pragas, sobre novas possibilidades com gergelim. Então, realmente foi uma conversa muito rica, né, de informações. A gente agradece sua presença e a gente coloca aqui o nosso canal sempre à disposição. Obrigado, Nussara. Obrigado por poder contribuir com informações. Acredito que Roraima precisa de mais ações como você está fazendo. Parabéns. Eu sou um ouvinte do podcast, né? Hoje estou aqui podendo compartilhar. Já vi alguns episódios, tem alguns para ver. E com certeza isso pode ajudar muitas pessoas. Igual eu comentei contigo, né? Se eu soubesse de podcasts, de informações como essa, há 3, 4 anos atrás, isso teria me ajudado muito mais, né? E com certeza pode ajudar muito a produtores, a pessoas curiosas do agro, né? O que hoje o agro representa para o Brasil é muito impactante. E até pessoas de fora do estado, que tem muitos investidores querendo conhecer, muitos curiosos, e com certeza ações como essa são de grande importância para o estado e também para o nosso país. Muito obrigado. A gente que agradece e realmente é nosso objetivo, né? Levar o melhor da informação do agronegócio para as pessoas. Muito obrigada mais uma vez. E o nosso podcast Agro fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar todos os programas na íntegra no canal do YouTube. Até a próxima!